Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 789. Nós estamos falando de povos degenerados. Vamos lá? Um dia o progresso reunirá todos os povos da Terra numa só nação? Em uma só nação, não. E isto é impossível, pois da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, razão porque sempre será preciso que haja leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, não leva em conta as latitudes, nem distingue os homens pela cor da pele. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos, como os indivíduos, praticarão entre si a caridade. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém fará mal ao vizinho, nem viverá à sua custa. Nacionalidade, divisão de países, nos dias de hoje, ainda representa o orgulho. Por quê? As pessoas de determinadas nações acreditam que são melhores que outras. Então, americanos, europeus, se acreditam melhores do que os sul-americanos, ou os africanos, ou até os indianos. Isso porque o orgulho ainda reina, impera. Quando nós nos aproximarmos mais da consciência de que somos nós responsáveis pela nossa própria felicidade, e que todos somos iguais, alguns nascem numa determinada condição e outros em outra, para que haja aprendizado de acordo com a necessidade de cada um. Então nós vamos perceber que a fraternidade entre as pessoas é o que nos traz felicidade, a prática da caridade, como diz a bandeira do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Nós nos aproximamos do mundo de regeneração. No mundo de regeneração, as pessoas não atribuem as suas dores ao outro. Têm consciência de que somos frutos de nós mesmos. Então, é o nosso orgulho, a nossa vaidade que nos leva ao sofrimento, e não a atitude e a ação do outro. Quando nós chegarmos nesse estágio, naturalmente, haverá uma compreensão maior entre os povos, entre as pessoas e, consequentemente, entre os povos. E a caridade vai ser o fator determinante para a convivência. Então, uma nação como o Brasil, que produz alimento em abundância, vai abastecer o mundo de alimentos. Nações que tecnologicamente oferecem recursos de comunicação, de conforto domiciliar, né? Produtos que nós usamos em nossas casas, no transporte, essas nações vão fornecer esses produtos. E uns vão entender que não são melhores do que os outros. A partir daí, apesar de manter os costumes e as tradições da nação, não haverá imposição do orgulho que faz com que umas se achem melhores do que as outras. Então é um processo. Nós ainda estamos caminhando nesse sentido, mas acreditamos, confiamos na misericórdia de Deus, porque isso vai ocorrer. Então, espíritos que hoje nasceram na Europa, estão vivendo e se achando melhores, numa próxima encarnação renascem aqui no Brasil ou na África e vão sentir essa dor do preconceito. Quando sente a dor do preconceito, deixa de ser preconceituoso. E aí, numa próxima encarnação, vão viver em harmonia, renascendo em povos da Europa, por exemplo. Tudo isso é um processo que se encadeia. E a evolução, ela é ininterrupta. Demora aos nossos olhos, que são limitados, né, por 70, 80 anos, a civilização ainda está muito atrasada. Mas se nós ampliarmos a nossa visão para 500 anos, nós perceberemos que houve já um grande avanço na relação interpessoal, no respeito ao ser humano, a preocupação com o meio ambiente. Muitas coisas mudaram. Então, haverá o tempo em que as nações também evoluirão a ponto de se respeitarem e se verem como iguais, porque somos realmente todos filhos do mesmo Pai, espíritos reencarnantes,
e somos todos iguais em nossas necessidades. Kardec diz assim: a humanidade progride por meio de indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e se esclarecem. Quando estes prevalecem pelo número, tomam uma dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem entre eles homens de gênio que lhes dão um impulso, e depois homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus que, em alguns anos, fazem a humanidade avançar de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços em prol do adiantamento moral e intelectual de uma nação. Transformada, a nação será mais feliz neste mundo e no outro. Mas, durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Sua inferioridade relativa os privará da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou sua felicidade também é relativa? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, o direito à felicidade é igual para todos, porque ninguém fica privado do progresso. Como aqueles que viveram no tempo da barbárie podem voltar, na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo ou de um outro. É claro que todos se beneficiam da marcha ascensional. O que nós comentamos, né, quando falamos da resposta da questão. O sistema da unicidade das existências apresenta aqui outra dificuldade. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento. Portanto, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito tem ele? Que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Em 1000 anos, uma nação passa da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que nesse intervalo tivessem tempo de progredir. Mas, diariamente, morrem pessoas de todas as idades, renovando-se sem cessar, de tal sorte que todos os dias elas aparecem e desaparecem. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação qualquer vestígio de dos seus antigos habitantes. De bárbara que era, a nação torna-se civilizada. Quem progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas eles já morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie, e então será preciso admitir-se que os esforços despendidos para civilizar um povo têm o poder não de melhorar almas imperfeitas, porém de fazer com que Deus crie almas mais perfeitas. Isso seria absurdo. Deus nos cria todos simples e ignorantes. A reencarnação nos propicia vivenciar experiências para encontrarmos a evolução. Então, isso quebra a ideia de que temos uma única vida. Não é uma contradita. Porque se fosse assim, Deus, além de não ser misericordioso, porque deixou que seus filhos nascessem numa condição de barbárie, ainda ele seria injusto, porque teria criado pessoas numa condição melhor. Então, quem dá mais a um do que o outro é injusto, e Deus não é injusto. Comparemos esta teoria do progresso com a que nos foi dada pelos espíritos. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o seu estado atual, de sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm por efeito fazer que se crie almas mais perfeitas no futuro, e sim atrair as que já progrediram, seja as que já tenham vivido no seio desse mesmo povo ao tempo de sua barbárie, seja as que venham de outra parte.
Aqui também encontramos a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos, enquanto os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, vão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar ao nosso. Então, transformado. A teoria vulgar tem ainda esta consequência: os trabalhos de melhoria social só aproveitam as gerações presentes e futuras. Seu resultado é nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir cedo demais e que ficaram sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações, que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no seio da civilização. Então nós percebemos que pela reencarnação, todos nós vivenciamos experiências semelhantes. Por isso Deus é misericordioso. Vai dando a cada um segundo as suas próprias necessidades. Todos somos criados iguais. Pelo nosso esforço, vamos galgando a civilidade, vamos dizer assim. E, consequentemente, renascendo em mundos melhores. Ou voltando a viver no nosso mundo quando este estiver melhor. Essa relação que nós temos com a justiça e a misericórdia do Pai nos deixa a visão clara de que nada está parado. Aqueles que hoje vivem uma situação ainda de barbárie, nós temos, infelizmente, na nossa sociedade, muitas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, com a violência, com corrupção nas gestões públicas, são pessoas que ainda vivem em função da ganância. Estas, reencarnando numa condição diferente, terão a oportunidade de aprender o caminho para deixar de ser assim, porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, mas, como tudo que plantamos temos que colher, colhendo as consequências dos nossos atos equivocados, nós vamos nos tornando pessoas melhores, porque ninguém vai querer repetir o erro que lhe trouxe dor e sofrimento. À medida em que isso vai acontecendo, os povos, os indivíduos vão evoluindo e depois a sociedade, as famílias, os povos, as nações. Por isso, nós enxergamos esse caminho do progresso que a bondade, a misericórdia do Pai nos proporciona. É como eu falei, se nós tivermos olhos para ver somente o nosso mundo, nesses 70, 80 anos que vivemos aqui, teremos dificuldade de ver a evolução do ser. Mas se ampliarmos, tendo vivido em muitas vidas em outras gerações, 500 anos atrás, nós vamos perceber que já evoluímos bastante. Há ainda um caminho muito longo, mas estamos a caminho. Então, todo o esforço que fazemos, ele é meritório. E é isso que nos leva a uma condição melhor de vida. A felicidade não depende do lugar onde moramos, mas da forma com que aceitamos o que esse lugar nos oferece. Se tivermos resignação, seremos mais felizes. Se nos revoltarmos, seremos infelizes. Se nós respeitarmos o nosso semelhante, seremos mais felizes, porque a consciência tranquila é o refrigério da alma. Se nós ainda vivemos em função da ganância, do orgulho e prejudicarmos os outros achando que somos espertos e levar vantagem é o melhor caminho, estaremos plantando uma má semente e vamos colher as consequências disso. Então, nós observamos que o progresso é incessante e a misericórdia do Pai sempre vai nos oferecer os meios para que encontremos esse caminho que vai nos levar à felicidade e à perfeição. Vamos parando por aqui. Na semana que vem, vamos falar sobre civilização, a questão 790. Vamos fazer a prece? Amigo Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela oportunidade de expandir os nossos conhecimentos, ampliando a vontade do Pai, não nesse minuto, mas em inúmeras existências que já nos foram possibilitadas e nas muitas que ainda teremos, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. E isso nos dá paz,
Isso nos dá o consolo e a esperança de que, através do nosso próprio esforço, conseguiremos um dia encontrar a felicidade e a paz que nos destes de exemplo quando caminhou entre nós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.